E aí, pessoal, tudo bem? Há um tempo atrás eu escrevi lá no meu Instagram um post sobre o tema do pós-modernismo, né? E, e nessa postagem aí eu comentei um aspecto ali, respondendo a pergunta como combater ou superar o pós-modernismo, né? E um dos pontos que eu coloquei ali era precisamente a formação do imaginário. E sempre que eu trato desse tema, é bastante comum o pessoal perguntar, né, o que é o imaginário, como é que se faz isso, o que é isso da formação do imaginário. Então eu fiquei de fazer um vídeo que eu estou agora fazendo para vocês, né? Eu tinha prometido fazer um pequeno vídeo explicando o que é isso da formação do imaginário, pelo menos o modo como eu entendo, que é uma leitura tomista dessa ideia do imaginário. Porque muitas vezes quando se fala de formação do imaginário, a própria palavra remete à nossa faculdade da imaginação, ok? Mas, ao meu ver, essa é uma visão um pouco restrita, porque a formação do imaginário não é somente a formação da imaginação. Ela seria mais bem a formação da sensibilidade interna em geral, tá bom? Então, eu queria comentar para vocês a minha visão, que é uma leitura, como eu já falei, uma interpretação tomista do tema, né, sobre esse ponto aí da formação do imaginário, né? E vira e mexe sai, né? Essa questão aí. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter presente o seguinte: quando a gente fala de imaginário, de formação do imaginário, nós estamos remetendo à ideia do processo do conhecimento. O imaginário, entendido em termos gerais, ele faz parte da sensibilidade interna ou dos sentidos internos, né? Que estruturam, né, que estão envolvidos aí no processo do nosso conhecimento. Nosso conhecimento ele tem duas grandes etapas ou duas grandes fases, né? Nós temos o conhecimento sensitivo, que começa nos sentidos externos, e o conhecimento intelectivo, tá bom? São duas facetas. E o conhecimento intelectivo, ele depende em grande medida do conhecimento sensitivo, porque tudo aquilo que a gente conhece passa antes pelos sentidos. Então, se existe ali um defeito formativo, ou inclusive de saúde, uma questão de saúde, uma pessoa que tem algum problema mental ou cognitivo, né, algum atraso na dimensão física, seja do cérebro, da sensibilidade, vai ter também uma dificuldade na questão intelectiva. Né? Por exemplo, quem tem déficit de atenção, as crianças que têm déficit de atenção, é ali uma questão no cérebro que impede a criança de ter um foco ali na hora de aprender, de prestar atenção numa explicação. Então, isso vai, então, interferir no processo intelectivo dela, né? Isso é óbvio. Então, o conhecimento intelectivo, racional, ele depende do conhecimento sensitivo, ok? Bom, e como se estrutura o conhecimento sensitivo? O conhecimento sensitivo ele tem basicamente duas grandes etapas. Ele começa nos sentidos externos, né? E depois ele é processado nos sentidos internos. Então nós temos 5 sentidos externos, que eu vou comentar agora para vocês, e 4 sentidos internos, tá bom? Então nós extraímos os conceitos gerais das experiências particulares que a gente tem no mundo físico, no mundo externo, né? Então, por exemplo, o Teorema de Pitágoras é um conceito geral, universal, que é extraído da nossa experiência dos triângulos concretos. Um triângulo, um esquadro que eu tenho aqui na minha frente, é um triângulo retângulo, depois tem um triângulo de outro formato, um triângulo isósceles, um escaleno. Todos eles, eles têm umas propriedades em comum que descrevem todos os triângulos universalmente considerados. E no triângulo retângulo, nós temos o Teorema de Pitágoras, que explica a relação entre os catetos, né, do triângulo, tá bom? E esse conceito geral, digamos, essa lei da geometria, da matemática, ela é extraída de indivíduos particulares da nossa experiência. Assim como, por exemplo, da caída dos corpos, a gente consegue extrair a lei da gravitação universal. Uma mesma lei que explica a queda de um objeto é a mesma lei que explica a órbita dos planetas, por exemplo, né?
Então, as leis da gravitação universal de Newton é o mesmo caso análogo ao Teorema de Pitágoras. A partir da experiência de uma maçã caindo, de uma pedra, a gente pode abstrair essas leis gerais da natureza, tá bom? Mas tudo depende do nosso, tudo começa e tudo depende do nosso conhecimento sensitivo. E bom, então como se estrutura o conhecimento sensitivo? Como falei para vocês, temos os sentidos externos, muito conhecidos para vocês, né? Só comento de passagem, o tato, a gustação, o olfato, a audição e a visão, né? A característica dos sentidos externos é que eles são mais passivos, são mais meramente, né, receptivos. Não são puramente receptivos, porque quando a gente conhece uma cadeira, né, quando a gente conhece uma cadeira, a cadeira não está materialmente, né, na minha mente. Então, não é puramente passivo, não é uma recepção de uma propriedade meramente física, né? Como uma pedra quente que você encosta em outra pedra quente e essa propriedade do calor passa de uma pedra para outra, né? Então, mas são mais passivos os sentidos externos, são mais receptivos. E nós temos os sentidos internos, são 4 sentidos internos, 2 vocês provavelmente já ouviram falar muitas vezes, que é a memória e a imaginação, mas Santo Tomás identifica mais 2 sentidos internos, que é o sentido comum e a estimativa ou cogitativa. E aqui no caso dos sentidos internos, eles têm um papel muito mais ativo no processo do conhecimento do que os sentidos externos, né? O papel dos sentidos internos ele é muito mais incisivo no processamento da informação que vem de fora. Por exemplo, o sentido comum, só vou explicar muito rapidamente aqui para vocês, tá? Qual que é o objeto da visão? Se eu digo para vocês, né, aqui está um mouse. O que o olho vê? O olho não vê o mouse. Por incrível que pareça, né? Parece meio, como assim, professor, né? O olho não vê o mouse. O objeto da visão, aquilo que o olho vê, aquilo que o olho sente são as cores. Agora, esse mouse aqui, ó, que vocês estão vendo se mexer na minha mão, como você distingue ele do fundo branco da parede? Ou como você distingue ele do sujeito, o professor Ivo, que está movendo o mouse? Isso faz parte a identificação desse objeto, ela se dá por meio dos sentidos internos. O primeiro deles é o sentido comum. O sentido comum é aquele que reúne as informações sensitivas vindas de vários sentidos distintos e os organiza e estrutura num objeto. Então, se eu estou fazendo um barulhinho com o mouse aqui, né? Vocês estão vendo o mouse, a cor preta do mouse, né? Estão ouvindo o barulho ali da carcaça do mouse. São informações, o mouse está se mexendo, que vêm de distintos sentidos, a audição, a visão, né? E o sentido comum é aquele que consegue reunir, aquele que está treinado para reunir informações de vários objetos, né? Consegue distinguir o mouse do fundo da parede, que são coisas distintas, né? A imaginação, que é quando o meu sentido comum observa, percebe o mouse, meu olho vê a cor do mouse, é um objeto sensível presente. Mas, digamos assim, que eu escondo o mouse, parte dele com a minha mão. A sua imaginação consegue completar uma informação sensível que está ausente, que é a parte de baixo do mouse. Então, a imaginação é aquele sentido interno capaz de completar informações sensitivas ausentes, né? Com a ajuda da memória. E a memória, portanto, é aquela que ajuda a trazer né, para a consciência novamente essas informações que a partir de um fragmento, a partir de uma parte, eu consigo reconstruir o todo com a minha imaginação. E depois o quarto sentido é a estimativa, no caso dos animais, ou a cogitativa, no caso do ser humano. Esse sentido interno, ele é o mais, digamos assim, subjetivo de todos, porque são informações que não estão nem no objeto sensitivo presente, essa parte do mouse que vocês estão vendo, nem no ausente que a imaginação consegue resgatar. Elas são percebidas, como Santo Tomás fala, por acidente. Então ele dá 2 exemplos ali, o exemplo da ovelha, quando vê um lobo chegando, a ovelha sai correndo, fica com medo e sai correndo. Agora, essa informação de perigo,
não está nem na cor da ovelha, né, nem na cor do lobo, né, nem no movimento do lobo, nem no uivar do lobo. Isso é algo que se percebe por acidente, ou seja, é algo derivado, né, uma estimação subjetiva de periculosidade ou de algo que é bom, né? Então não está nem na cor, nem na forma do lobo, nem no barulho do lobo. É algo instintivo que diz que se deve tender àquilo ou se deve fugir daquilo, né? Uma estimativa. E que nos seres humanos São Tomás chama de cogitativa. Por que cogitativa? Porque no caso do ser humano existe ali uma espécie de comparação, se cogita, se comparam experiências passadas para chegar a uma estimação de um objeto. Outro exemplo que Santo Tomás dá é do passarinho que vai colher palha para fazer o ninho. Ali na informação sensitiva da palha, você tem ali a cor da palha, o tamanho da palha, o cheiro da palha. Tudo isso são informações sensitivas. E agora, o sentido de utilidade daquela palha que vai servir para o passarinho para construir o ninho não está em nenhuma dessas informações sensíveis. É uma estimação instintiva do animal. Então vejam que os sentidos internos eles são muito mais ativos na estruturação da imagem sensitiva que vamos formar na nossa mente, no nosso cérebro, que vai ser a partir da qual o nosso intelecto vai extrair os conceitos gerais. Né? Então, a partir da experiência dos objetos caindo, da maçã caindo, da pedra caindo, da observação do céu, dos planetas, vamos, a partir dessas experiências, vai se formando uma imagem sensitiva a partir da qual o nosso intelecto vai extrair os conceitos gerais e universais. Tá? E o interessante é que essa parte ativa dos nossos sentidos internos, ela é fortemente influenciada pela educação e pelo exercício. É algo que se educa, né? É algo que a gente pode melhorar, né? Que não é algo, como disse para vocês, meramente passivo, é ativo. E, portanto, entra ali no meio o papel da educação. Um exemplo muito típico disso, que a gente precisa educar a nossa sensibilidade interna para que possamos extrair adequadamente os conceitos intelectuais que estão contidos ali, é o exemplo de um raio-x ou um ultrassom. Né? Você vai no ultrassom ali, vê o teu filho, o teu sobrinho, e quem está vendo, o cara que não estudou, vê só mancha, né? E o técnico ali está te falando, ó, aqui está o estômago, está tudo bem, né? Aqui está o rim, aqui está o pulmão, aqui está o coração. Vez que outra você vê ali uma mãozinha ali, né? Mas a pessoa que está treinada, ela já consegue, né, naquelas manchas ali, consegue identificar todos os elementos, né? Então consegue fazer de maneira adequada uma abstração. Ó, tá dizendo aqui, ó, essa criança está no desenvolvimento correto. Consegue fazer uma informação, ó, categórica, está tudo bem, né, em princípio, né? Então ele consegue, o intelecto consegue a partir da formação que ele tem fazer essa intelecção apropriadamente, né? Um outro caso que remete a essa ideia de que os sentidos internos precisam ser educados são essas ilusões de ótica que vira e mexe a gente acha aí pela internet, né? Uma imagem que de longe parece, sei lá, um velhinho, mas se você observa melhor, tem ali uma árvore, o que é o bigode, na verdade é o braço de uma pessoa. O que isso está dizendo? Que a nossa imaginação, nossos sentidos internos, eles podem ser educados para encarar um objeto de diversas maneiras. E nem todas são iguais, né? Ou seja, existe a maneira melhor, mais adequada para poder extrair os conceitos, né? Um autor chamado Chalmers, num livro de introdução à filosofia da ciência, ele traz esse exemplo, né, de que, na verdade, ele traz exatamente essa imagem aqui, que ela pode ser vista como uma escada, né? Normalmente as pessoas, num primeiro momento, encaram isso como uma escada que está subindo, mas você pode vê-la também como uma escada de cabeça para baixo, dependendo do foco que você coloque aqui ou aqui. Pode ser uma escada virada de cabeça para baixo ou não, né? E ele chama a atenção que há um estudo, ele remete lá no seu livro, há um estudo em que se descobriu que algumas tribos na África que têm dificuldade para perceber a perspectiva, e quando apresentada com um desenho como esse, eles vão ver somente linhas, né? Um arranjo de linhas, não vão ver uma escada, não vão ver um objeto tridimensional. Então tudo isso mostra como, né,
a nossa sensibilidade interna, que é responsável pelo processamento das informações sensitivas que recebemos dos sentidos, ela pode ser educada. E aí é onde entra a formação do imaginário. Por quê, né? Vamos supor que uma pessoa que passou a vida toda, né, constantemente escutando uma música de baixo calão, né, um estilo de música de baixo calão, ela vai ter dificuldade de apreciar uma boa música, né? Vai achar que é um negócio chato, sem graça, né? Uma pessoa que não está versada na literatura vai pegar lá um clássico grego, vai achar que é um negócio, né? Não vai achar o sentido para aquilo, ou não vai apreciar da melhor maneira possível. Então é preciso educar a nossa sensibilidade, educar o nosso imaginário. E como se faz isso, né? Primeiro, imitando os modelos. Se a gente pega lá no Renascimento, os grandes autores, os poetas, né? Os arquitetos, os escultores, os pintores, o que eles faziam? Eles imitavam os grandes clássicos que produziram grandes obras, né? Michelangelo, Bernini. Eles imitavam os padrões gregos da antiguidade e, por imitação, contemplando, né, essas grandes obras, os grandes clássicos, se chegaram a fazer obras ainda melhores. Então, o contato com os clássicos é um meio para poder formar o imaginário. É algo que o acúmulo de experiências também é um meio, né, porque o nosso processo do conhecimento é um processo em espiral. Né? Não é que eu simplesmente observo um objeto e já faço uma intelecção, já extraio o conceito universal, não. É um processo em que vamos fazendo repetidas experiências e vamos extraindo aos poucos os conceitos gerais, tá? Eu conto um caso, uma vez nós tínhamos um cachorro, né, onde morávamos, que era um São Bernardo, aquele cachorro grande, né? E eu lembro perfeitamente que um dia fizemos uma fogueira ali em casa e tal, e o cachorro, por essa ocasião, estava solto e ele achou curioso, era um filhote, foi lá na fogueira e resolveu cheirar a fogueira e queimou o focinho, né? Saiu chorando e tal. E depois disso, sempre quando acendia a fogueira, ele não ia lá cheirar, ele aprendeu que aquilo ali não, né? O fogo não se mexe com o fogo. Então, o processo de conhecimento é isso, é uma espiral. Teve uma experiência, se deu mal, depois de novo, outra vez, você entrou em contato com aquele objeto, e assim a gente vai aprimorando as nossas imagens da sensibilidade e vamos extraindo os conceitos a partir disso, né? Então, um acúmulo de experiência, tá? Mas não é simplesmente imitar os clássicos, esse acúmulo de experiência. A formação do imaginário também se dá por um caminho mais guiado. E qual seria esse caminho? Qual seria esse norte na formação do imaginário? É que você fala, imitar os clássicos, mas como se faz isso, professor? Né? Bom, existe um caminho que é o caminho das artes liberais, né? As famosas 7 artes liberais, que é um trabalho a ser feito de atualização, mas é um norte muito bom, né? As artes liberais eram aquelas disciplinas que se estudavam, que já tem sua origem lá em Platão, né? Que se estudavam lá na Idade Média, que era a gramática, né? A dialética e a retórica, então as disciplinas ligadas à linguagem. Depois você tem as disciplinas ligadas às ciências e as disciplinas ligadas às artes, né? Então você tem ali as artes liberais, a aritmética, a geometria, a astronomia e a música. Bom, como isso se aplica? Como podemos atualizar isso, né? Então, os estudos relativos à linguagem. Então, o estudo da linguagem, né, o domínio da linguagem é de suma importância para a formação do imaginário. Quem tem uma linguagem pobre, dificilmente vai ter também um acesso, um desenvolvimento do seu conhecimento, né? Depois, aquelas disciplinas ligadas o conhecimento do mundo físico, conhecimento do mundo externo, as ciências, né, que antes se focava digamos assim, na astronomia. É o estudo das ciências. Então, a formação do imaginário passa pelo estudo do mundo físico, da realidade externa, conhecimento das ciências, tá bom? Que nas 7 artes liberais era representada pela disciplina da astronomia. Depois você tem a expansão do conhecimento pela linguagem, expansão do conhecimento pela ciência, expansão do conhecimento pela via da capacidade abstrativa. E aqui é onde entra a matemática, a aritmética, tá? Das disciplinas mais formais que ajudam, que estimulam na educação do pensamento abstrato.
E por último, você tem a expansão do conhecimento pela via simbólica e da realidade possível, que é a música. Né? É óbvio que a música tem esse aspecto, o sentido que nós temos hoje mais musical, né? Ou seja, a música tem um aspecto simbólico que remete a sentimentos, enfim. Mas quando na antiguidade se falava, e os gregos sobretudo, se falava de musiqué, né? Não significava só música como nós entendemos hoje, também estava implicada essa ideia. Mas está implicada também a ideia de literatura. Por quê? Porque a literatura, na antiguidade, ela estava atrelada aos poemas, aos poetas, e portanto, que eram poemas cantados, né? Não é como hoje que nós temos as rimas, eram cânticos, né? Eram poemas em forma de cantos, né? Hexâmetros, né? E, portanto, a música estava ligada à literatura. E muitas vezes essa palavra musique se traduz no latim como litere, literae, ou seja, as letras, as humanidades. Então estava ligada à música, o conhecimento da literatura, então, portanto, da realidade possível, a expansão da minha experiência, não só por aquilo que eu toco, que eu vejo, a partir do qual eu posso abstrair conceitos, mas também da realidade possível, porque eu não posso vivenciar todas as experiências. E também, junto com a música e com a literatura, nos gregos antigos, estava a ideia da história, porque era por meio dos poemas que se aprendiam a história, os conceitos, as ideias do passado dos grandes heróis. Então estava ligado também a essa ideia de música. Então as humanidades. Então a formação do imaginário compreende todos esses aspectos. A linguagem, o pensamento abstrato, o conhecimento científico do mundo físico, conhecimento do possível, da literatura, da música, né? Então é isso aí, pessoal. Aquilo pelo qual eu entendo, aquilo que eu entendo por formação do imaginário é a formação da sensibilidade, especialmente os sentidos internos, com especial ênfase a cogitativa, né, que poderia ser um outro tema que eu posso comentar para vocês, tá? Mas os sentidos internos que são ponto central ali no processo do conhecimento. Sem os sentidos internos, sem o papel da nossa sensibilidade, não temos como abstrair os conceitos gerais, o nosso intelecto não vai funcionar direito, porque não se apresenta ao intelecto a imagem sensível adequada. Portanto, é preciso educar a sensibilidade para que essa sensibilidade bem educada seja capaz de apresentar ao intelecto o seu objeto para poder realizar o processo de abstração, tá bom?